Oi, queria passar uma reflexão para aqueles dias que a gente tá muito cansado, aqueles dias que tudo foi um caos na nossa vida, a gente se sente totalmente sobrecarregada. Tem um texto bíblico que eu gosto muito e que eu sempre me lembro quando eu tô assim, que é 1 Reis 19. Mas antes, seja muito bem-vinda ao meu canal, Tanto Importa. Eu sou a Dani, que a gente fala sobre maternidade, economia doméstica e vida cristã. E hoje eu queria trazer uma reflexão sobre o texto bíblico de 1 Reis 19. Você conhece um pouco da história do profeta Elias, você vai saber que ele teve grandes batalhas, né? Principalmente contra Jezabel, que foi uma rainha da época e perseguiu ele com seus profetas de Baal, né? Profetas de falsos deuses. E ele foi um homem muito usado por Deus, que tinha uma força, um poder de Deus muito grande. Só que chegou um momento dessa jornada que ele se sentiu totalmente cansado, sobrecarregado. Eu vou ler o texto bíblico para você. Então, 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ó Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá ao deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele,
Eliseu deixou os bois e correu atrás dele. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, e lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. E assim a história continua, né? O que aconteceu aqui, eu queria ressaltar alguns pontos, né? Primeiro, foi que Elias estava extremamente cansado, sobrecarregado, a ponto de pedir para morrer. A ponto de não ter forças mais, a ponto de falar, eu não aguento mais essa situação. Aí ele ainda se sentia sozinho, mas você pode ver que o próprio Deus falou que tinha mais 7.000 que ele tinha preservado em Israel. Então, se ele não estava sozinho, ele não estava em comunhão com essas pessoas, né? Ele não estava perto dessas pessoas para se sentir fortalecido também com elas. Então, ele se sentia sozinho, sobrecarregado, fraco. E quando ele orou a Deus, a primeira coisa que Deus falou foi, levanta daí, o que você está fazendo? Não, Deus mandou um anjo para dar para ele comida, alimento, pão. Esse pão que muitas vezes a gente, como mãe, como dona de casa, né, a gente às vezes fica fazendo serviço, fica cuidando das crianças e se esquece de coisas básicas como se alimentar direito, dormir direito, beber água, né? E Deus mandou para ele coisas básicas para que ele fortalecesse o seu corpo, né? E uma coisa muito importante também é a gente se alimentar do pão da vida, que é da palavra de Deus, do próprio Cristo, se alimentar de Cristo, né? Para que isso nos fortaleça, para que isso nos traga esperanças para continuar a caminhada. Quando Elias encontra Deus, Deus não está no murmurim, Deus não está nas redes sociais, Deus não está naquele louvor agitado, Deus está na brisa suave, Deus está naquele momento que você vai para o seu quarto e ora, Deus está naquele momento de silêncio, às vezes não dá nem para ir para o quarto, né? Mas Deus está naquele momento de silêncio que você pega e respira fundo e ora para Deus e fala, Senhor, eu preciso de Ti. É ali, Deus está presente. Num momento bem simples da nossa vida, nos momentos simples da nossa vida. E depois, Deus ele não fala para Elias, ai, que besteira, levanta, você está reclamando, homem. Não, ele não fala isso. Ele fala, tá bom, você tá cansado, tá sobrecarregado, eu vou dar um jeito da situação. Ele vai lá, ele age, ele traz pessoas para substituir, para mudar aquela situação, para substituir Elias, no caso. Mas uma coisa muito interessante, que não tá aqui em 1 Reis 19, tá mais pra frente, eu vou colocar aqui um spoiler. Mas é que Elias não é morto, Elias não passa pelo processo da morte, Elias é arrebatado aos céus. Deus é tão bondoso, tão caridoso, e amava tanto Elias, e Deus arrebatou ele aos céus. Deus não atendeu um pedido que ele fez cansado. Deus entendeu o cansaço dele e a situação. Então, a gente como mãe, às vezes a gente acha que ninguém está olhando o nosso cansaço, a nossa sobrecarga, as nossas dores, mas Deus está olhando, Deus está vendo e Ele provê. Às vezes Ele provê ajuda e a gente nem vê, né? A gente nem agradece, não para agradecer. Às vezes alguém manda um prato de comida pra gente e já desafoga a gente naquele dia, né? Que a gente estava sobrecarregada, não estava tendo tempo para nada. Ou às vezes vem uma visita, vem dar um apoio, vem dar um abraço. Ou até mesmo através da própria palavra de Deus, né? A gente está lendo, encontra consolo, amor, descanso. Não sei se você já percebeu, mas você percebeu que algumas vezes isso acontece, da gente estar tão sobrecarregada que a gente dorme, não descansa, e fica naquela bola de neve, bola de neve, bola de neve. Mas aí quando a gente para descansar em Deus, para ler a Bíblia, para sentar, para ter dias de devocionais seguidos, mesmo que seja 5 minutos, você já percebeu que vem um descanso, vem uma paz, vem um renovo de Deus que nos dá forças para continuar?
Se você não percebeu ainda, faz o teste. Faz o teste. Que eu tenho certeza que você vai perceber. De estar ali na presença de Deus, na comunhão com Deus todos os dias. Buscar Deus não por aquilo que Ele tem a oferecer, sabe? Eu já vi pessoas falar assim, porque Deus pode me dar isso, pode me dar aquilo, pode me dar... Não, mas buscar Deus apenas para estar na presença de Deus, estar no colo de Deus, sabe? Estar buscando, como filha mesmo, o consolo de um pai, que é bom, que é amoroso, que cuida da gente todos os instantes, mesmo que a gente não perceba. Então, assim, faz esse teste de estar buscando. E, antes de tudo, antes de mais nada, se alimente direito, beba água. Você como mãe precisa se cuidar. Como mãe, como dona de casa, você precisa se cuidar. Às vezes a gente, quando trabalhava fora, não sei se você teve essa experiência de trabalhar fora, mas eu trabalhava fora, eu me cuidava muito. Nossa, eu estava sempre bem cuidada, sempre bem hidratada, levava minha garrafinha de água pro serviço e fazia as minhas refeições tudo certinho. E dentro de casa a gente acha que não precisa. Mas a gente precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar por um amor ao nosso próximo também. Pra gente conseguir cuidar melhor dos nossos filhos, pra gente não estar desgastada emocionalmente, naquela exaustão. A gente precisa ter aqueles momentos de fazer o nosso devocional, nossos momentinhos de descanso. Nem que seja para sentar no chão com as crianças, dar um livrinho para cada um, pega a Bíblia, fica ali, lê em voz alta, porque vai ser bom para as crianças também. E também lê para você algum livro, alguma coisa que você goste, escuta uma música que você goste, cuida de você também, para você conseguir cuidar melhor daqueles que são seus. Então essa é a reflexão que eu queria trazer no dia de hoje. E se você gostou, se inscreve no canal para ver mais reflexões, para ver mais vídeos assim, para acompanhar, para a gente caminhar juntas nessa jornada, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até o próximo. Tchau, tchau.